Olá, boa noite. O É Notícia hoje entrevista Ricardo Capelli. Ele é jornalista, é político, é o presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Capelli também foi ministro interino do Gabinete da Segurança Institucional, foi ministro em exercício da pasta da Justiça, ele foi interventor nas forças de segurança do Distrito Federal logo após os atentados de 8 de janeiro. E agora está com esse novo desafio aí na área da economia e da industrialização do Brasil. Capelli, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos que nos acompanham. Um prazer conversar com você. A honra é nossa. Ô Capelli, o Lula tem falado muito em reindustrializar o Brasil. Lançou aí o NIB, né, o Nova Indústria Brasil, que prevê ali 300 bilhões de reais para fomento da reindustrialização, investimentos, financiamento. No debate público, há críticos que dizem o seguinte: olha, esse tipo de política ele acaba beneficiando só alguns setores, não estimula a modernização, a competitividade. Houve lá os campeões nacionais, uma política controversa. Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos no mundo de países desenvolvidos e em desenvolvimento que financiaram a sua indústria e são casos de sucesso. A gente pode citar países europeus, pode citar a Coreia do Sul. Como que a gente vai reindustrializar o Brasil sem socializar os prejuízos e privatizar os lucros? Olha, Kennedy, esse é um debate muito importante e eu acompanhei também no lançamento do Nova Indústria Brasil, que é um plano estratégico, apresenta 6 missões para a reindustrialização do Brasil e acompanhei o debate público. Eu estava no processo de vir para a agência sobre a questão da industrialização brasileira. Veja que o que o Brasil está fazendo não é nada fora do que o mundo inteiro está fazendo. Agora, em janeiro, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, publicou um estudo mostrando que apenas em 2023 nós tivemos 2.500 novas políticas industriais no mundo, desde fomento a subsídio a investimento direto de estados nacionais em empresas. 46% dessas políticas industriais novas políticas industriais de 2023 estão concentradas na China, nos Estados Unidos e na União Europeia. E esses países concentram 70,9% das medidas de política industrial que estão tendo impacto direto no comércio internacional, nas exportações. Então, primeiro dizer que o que o Brasil está fazendo é o que o mundo inteiro está fazendo. Quem critica o Brasil está querendo colocar uma bola de ferro no pé do país nessa corrida que está acontecendo no mundo pela reindustrialização. E as críticas não se sustentam. Por quê? Primeiro, tem críticas relacionadas à questão macroeconômica, ao equilíbrio fiscal, que isso eventualmente vai ter impacto fiscal. Vamos para a situação macroeconômica. A gente está com juros em queda, inflação dentro do centro, na meta, dentro do centro da meta. A gente tem o menor desemprego dos últimos 9 anos. A gente teve um superávit de 100 bilhões, cerca de 100 bilhões. A gente tem reservas de 353 bilhões que nos protegem contra qualquer choque externo. E o déficit do ano passado, se você tirar o pagamento de precatórios, que foi o calote que Bolsonaro deu e que o governo Lula honrou, e a compensação relacionada ao ICMS do ano passado também dos estados, a baixa do ICMS, o déficit do ano passado também ficou dentro da meta. Então, não se pode falar de desequilíbrio macroeconômico. Do ponto de vista fiscal, Kennedy, 300 bilhões de reais, a gente está falando de 60 bilhões de dólares. O plano lançado pelos Estados Unidos pode chegar a 3 trilhões de dólares. O plano lançado pela União Europeia é de 1,7, estou na dúvida se 1,7 ou 1,9, mais de trilhões de dólares. O do Japão é 1,5 trilhões de dólares. Então, se é para fazer alguma crítica, é porque o nosso plano ainda é muito modesto. Nós estamos falando de 60 bilhões de dólares. Sim. A maior parte desses recursos, a grande, imensa maioria, TLP, a taxa de mercado, e a gente tem fundo clima e inovação com tarifas diferenciadas. Por quê? Porque é fundamental financiar a inovação. Toda a inovação no mundo, inovação de ponta, transformadora, no mundo inteiro, é financiada pelo Estado. Talvez quem está nos assistindo não saiba,
Mas a Apple, e você tem nos componentes da Apple, no iPhone, no iPad, no iPod lá atrás, você tem ali 12 tecnologias que foram decisivas para o sucesso da Apple, que foram financiadas pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa dos Estados Unidos, financiada pelo Estado norte-americano, que fez a Apple. Talvez as pessoas não saibam, Kennedy, mas o primeiro algoritmo da Google, que fez a Google virar o gigante que é, foi financiada pelo Estado norte-americano. Então, falar de política industrial é falar de desenvolvimento, de empregos qualificados para fazer a nossa economia avançar. E teve também, né, Capelli, uma lição da pandemia, as cadeias produtivas. A gente teve dificuldade para produzir vacina por falta de insumos. A gente vê os Estados Unidos recuperando a sua indústria para produzir alguns produtos que o país tem que ter, eventualmente, até no caso de uma pandemia, de uma emergência. Há uma reorganização que leva em conta algumas questões. Primeiro, questões de segurança nacional. O mundo vive uma escalada. Isso. A situação é tensa. A situação é tensa, a geopolítica internacional muito tensa. Então tem uma reorganização das cadeias produtivas globais que levam em consideração questões de segurança nacional relacionadas à defesa, mas também à cadeia de suprimentos. Países não querem ficar dependentes demais de outros nessa questão. E existe, está em curso no mundo também, uma transição econômica para a Ásia. Isso. E essa transição econômica para a Ásia está gerando efeitos no Ocidente também, econômicos e políticos. Então, tudo isso está incidindo sobre essa reorganização econômica que inclui barreiras tarifárias, inclui a utilização de compras públicas. Esse estudo do FMI, Kennedy, é interessante, porque ele mostra lá quais são os países que mais utilizam o instrumento de compras públicas como técnica de política industrial. Onde é que estão esses países? Estão na América do Norte, Kennedy. Estados Unidos e Canadá são os países que mais utilizam compras públicas como instrumento de política industrial. Aqui no Brasil, quando a gente fala em compras públicas, em conteúdo nacional, parece que é uma... está atrapalhando o acordo com a União Europeia. Parece que a gente está falando algum absurdo. Mas isso está sendo feito no mundo inteiro. E te dou um exemplo recente, a Taurus, que é hoje uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo, ela está abrindo nesse momento, está em curso agora, uma fábrica de armas na Índia. Como é que ela fez isso? A Índia tem um programa chamado Make in India, onde eles querem passar a fazer compras públicas, todas de empresas que estão na Índia. A Taurus está entrando com 49% numa joint venture com uma empresa indiana, e a Taurus entra apenas com tecnologia. Todo o capital é da empresa indiana. O governo indiano está fazendo, nesse momento, a maior compra de armas do planeta, mais de 400 mil armas. E vai comprar de empresas que estão instaladas na Índia. E a empresa que ganhar, tem mais outras joint ventures concorrendo, ainda vai ter subsídio do governo indiano para insumos para poder fazer a entrega. Então, o governo atrai uma empresa, o governo indiano está atraindo uma empresa, está transferindo tecnologia para uma empresa indiana, e você sabe que no mercado de defesa ninguém transfere tecnologia. Isso, então, uma empresa brasileira está indo para lá, se instalando na Índia, transferindo tecnologia, gerando emprego na Índia, o governo faz a compra pública e subsidia ainda os insumos. O mundo inteiro está fazendo isso. O Brasil não pode ficar para trás. Capelli, conta um pouco para a gente qual que é o papel da BDI. Ela está na alçada do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é chefiado pelo Alckmin. Nessa área, o BNDES, da reindustrialização, tem um papel muito importante, a Caixa Econômica Federal também. Qual que é o papel da BDI? Como é que ela funciona e quais vão ser aí as suas prioridades lá? Essa pergunta é ótima, Kennedy, porque quando o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, me convidou para ir para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para a BDI, eu aceitei com muita honra. Eu passei um dia tendo que explicar o que era a BDI, né? Como eu estava há muito tempo na segurança pública, algumas pessoas falaram, olha, confundiram, o jornal confundiu, você vai para a BIM. então erraram uma letra. E é natural isso, Kennedy. Por que é natural? O Brasil ficou... Primeiro que o debate de política industrial no Brasil, ele é um debate duro desde sempre, né?
Essa semana eu vi uma entrevista do economista Samuel Pessoa, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ele fazendo críticas a Celso Furtado. E quando você vê as críticas que ele faz ao Celso Furtado, que é um dos, talvez um dos maiores pensamentos sobre a questão do desenvolvimento, pensadores sobre a questão do desenvolvimento no Brasil, sim, o Samuel Pessoa faz críticas, e se você transplantar as críticas que ele faz ao pensamento de Celso Furtado na década de 50, 60, você encaixa perfeitamente as críticas que estão sendo feitas agora ao Nova Indústria Brasil. Então, acho que a BDI, que foi criada pelo ex-ministro, na primeira gestão do presidente Lula, pelo ex-ministro Furlan, ela enfrentou sempre esse dilema do, sim, lugar dela e do papel da industrialização, sim, na economia brasileira. Sim. Em segundo lugar, o Brasil ficou sem política industrial no último governo. O Brasil, desde o Brasil Maior, desde 2015, a gente está sem política industrial. Então, ela estava esquecida ali. Uma agência, né? Um país sem política industrial, o que faz uma agência de desenvolvimento industrial num país sem política industrial? Então, agora foi relançada a Nova Indústria Brasil, e o nosso foco na BDI vai ser enfrentar e auxiliar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o BNDES, a FINEP, eu tive com o Mercadante, tive com o presidente Pancera também, a superar justamente alguns desafios que os críticos colocam. Primeiro, na crítica ao Celso Furtado, o Samuel Pessoa falava sobre a ausência na reflexão do Celso Furtado sobre a questão da qualidade do gasto público. Os impactos na microeconomia, na cadeia, resultados, metas. Então, a gente na BDI vai trabalhar nisso, em conjunto com o BNDES, com a FINEP, com o MIDIC, com o MCTI, em ajudar a estabelecer metas concretas, fazer avaliação de impacto desses 300 bilhões que vão ser investidos, quais são os resultados, o que isso vai significar de adensamento nas cadeias produtivas. Então, essa é uma primeira missão nossa. A gente tem também uma outra missão que eu quero, que a BDI já faz e que eu quero ampliar, que é a questão das encomendas tecnológicas. Você tem a Lei de Inovação no Brasil também, aprovada recentemente, mas muito pouco utilizada, e ela é decisiva, porque você não faz indústria de ponta no século XXI sem inovação. Essa que é chamada indústria 4.0? Essa aí? Exatamente. Você não faz... Todas as indústrias de ponta, a indústria de transformação no mundo hoje está atuando na fronteira do conhecimento. Uhum. E inovação, Kennedy, você não faz... Tem muito essa coisa do... A economista Mariana Mazzucato fala muito sobre isso. Você tem muito esse mito do espírito animal do mercado. Uhum. Mas inovação no mundo inteiro, até que ela comprove viabilidade comercial, quem financia é o Estado. Então, a inovação é decisiva. O que são as encomendas tecnológicas? O que a BDI está fazendo hoje? A Petrobras, no ano passado, fez 450 milhões, investiu 450 milhões em encomendas tecnológicas. O que é encomenda tecnológica? A Petrobras tem um problema e ela precisa resolver esse problema. Esse problema não tem solução no mercado. E ela encomenda, a partir de estudos apresentados, ela fala, tenho esse problema, apresenta aqui, quem é que tem solução para esse problema? Ela faz a seleção das propostas de solução, a partir disso ela escolhe um parceiro e ela investe. Aquilo pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Também pode. Uhum. Porque quando você fala em inovação e fronteira do conhecimento, o medo, ele é inimigo da inventividade, é inimigo da inovação. Claro. Então, a Petrobras faz aposta. Qual é o problema? É que para certificar a modelagem dessa encomenda tecnológica da Petrobras, a BDI está atuando com especialistas, dando garantia de que aquela modelagem está de acordo com a lei de inovação, com as boas práticas internacionais. Por que isso é importante, Kennedy? Porque a gente viveu... Quando eu cheguei na BDI, e eu chamei os pesquisadores lá, os profissionais que estão lá, eu falei, veja, mas a BDI está certificando as encomendas tecnológicas, ajudando na modelagem. A Petrobras tem um dos maiores centros de pesquisa do mundo, que é o CENPES. A Petrobras atua na fronteira do conhecimento em perfuração em águas profundas. Ela precisa da BDI para auxiliar. E aí o que me explicaram, Kennedy? É que no período pós-Lava Jato, aquela onda que desmontou boa parte das indústrias brasileiras,
utilizando uma bandeira correta, que é a corrupção, combate à corrupção, uma bandeira correta, mas utilizando como instrumento para desestruturar a economia brasileira, isso criou um terror no setor público e também na Petrobras, que foi alvo, e existe muito receio de fazer encomenda tecnológica. Por quê? Porque é uma espécie de um aval político e tecnológico. E tecnológico. Por quê? Porque encomenda tecnológica é erro e acerto, com recurso público. Mas se o Estado não fizer isso, o setor privado não faz, não vai fazer. Te dou um exemplo, os Estados Unidos estão investindo nesse momento, todo ano, bota 1,8 bilhão de dólares em nanotecnologia. Sim. O que isso já deu de resultado? Ainda nada, mas eles estão apostando que isso vai ser uma virada na economia mundial, como foi a internet, as tecnologias de informação. A internet, aliás, você começou com um investimento público, estatal. E público estatal. Defesa. Exatamente. Então, a BDI, a minha outra aposta é ampliar. A gente, junto com o TCU, junto com a CGU, junto com os órgãos de controle, com o Ministério Público, a gente dá segurança ao Estado brasileiro, não só a Petrobras, mas outras empresas estatais, para que a gente possa investir em inovação, entendendo que inovação é acerto e erro. Não existe, eu vejo também nas críticas, as pessoas criticam, mas isso deu errado. Investimento estatal que deu errado, criou uma campeã que deu errado. Mas ninguém fala da Embrapa, que foi criada em 1973, e sem a Embrapa não existiria o agronegócio que tem hoje no Brasil. Sim. Ninguém fala da Embraer, que foi e é referência, enfim. Então, esse é um processo, é uma luta política também sobre o destino do Brasil, Kennedy. Qual é o destino do Brasil? É ser uma nação grande, desenvolvida, com indústria de ponta do conhecimento, ou é ser só um fornecedor de commodities para o mundo? Esse é um debate. É isso aí, porque exportar commodities é importante. Claro. Nós temos que continuar fazendo isso, mas temos que ir além com produtos de maior valor agregado. E, inclusive, adensar a cadeia. Uma das missões do Nova Indústria Brasil é a questão da agroindústria, porque a gente tem um potencial fantástico. Não existe contradição entre a indústria e o agro, pelo contrário, a gente tem que pegar investimentos em inovação e tecnologia para adensar as cadeias produtivas do agro naquilo que a gente já é excelência. Se o agro já é excelência, como pode ficar mais? Esse é o desafio. O Capelli, a política ambiental, ela tem sido um destaque aí nesse Lula 3, esse terceiro mandato do Lula. A gente vê isso muito claro nos discursos dele, por exemplo, sobre política externa, que não tinha tanto no primeiro nem no segundo mandato. Qual que é o papel da BDI dentro desse plano de transição ecológica que está lá no âmbito da fazenda, nessa transição para uma economia verde? Veja, essa é uma questão central do mundo, né? Isso está na agenda, inclusive está entrando na agenda não só por uma questão de convicção, mas há também barreiras que vão surgindo, porque na questão do comércio global você tem barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. Então o Brasil precisa se preparar para isso. Qual é a questão? O Brasil está muito bem. Nós temos a matriz energética, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, e a gente pode não só fazer uma transformação rápida, mas também pode utilizar a nossa matriz energética limpa para fazer atração de empresas de fora para cá. Porque as empresas também, as multinacionais, estão sendo pressionadas a descarbonizar o seu processo produtivo. Vindo para cá, vindo para o Brasil, ela consegue descarbonizar, montar plataformas de exportação para o mundo todo, com uma matriz energética muito limpa. Então, o Brasil tem muitas potencialidades nisso. Agora, o que a gente tem que pensar também, Kennedy? A gente tem que pensar na sustentabilidade, mas também atrair, fazer dessa oportunidade uma alavanca para o desenvolvimento nacional. Te dou exemplo de placas fotovoltaicas. Sim. Você tem hoje 96% da placa vem de fora, vem praticamente fora, de fora para cá. E é cara ainda, muito cara. E é cara, muito cara. Veja, a gente tem um instrumento poderoso de compras públicas. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Você pode fazer uma ação de sustentabilidade em todas as unidades básicas de saúde, em todas as escolas. Isso. Comprar placas fotovoltaicas, quer dizer, descarbonizar, enfim, e auxiliar na sustentabilidade. Agora, para isso também, a gente tem que ter um processo de ganha-ganha. Quer dizer, e a gente conversou recentemente com o presidente da BID no Brasil. Ele falou, olha, a partir do momento que a gente topa entrar num processo de ganha-ganha,
a partir de X, da compra de X placas, da atração, da geração de X gigas watts de energia aqui, a gente traz um pedaço da cadeia produtiva, transfere tecnologia, porque também não tem cabimento a gente utilizar a compra pública para entrar na sustentabilidade comprando 100% de fora. Então, a gente tem que equilibrar a questão da transformação ecológica com os interesses nacionais de geração de emprego e renda no Brasil. É bom você citar a BYD, que ela é um exemplo de como o Estado chinês fez para competir com a Tesla, e além dos automóveis elétricos, as placas fotovoltaicas, a coisa toda. Queria abordar com vocês, a Ford acabou saindo do Brasil, parou de montar veículos no Brasil, fechou a fábrica na Bahia, a BYD veio e pegou essa fábrica. A GM, a Volkswagen também está anunciando investimentos novos no Brasil. Tem uma discussão, Capelli, sobre se a gente deve incentivar mais o carro elétrico, o carro híbrido, que são caros ainda. A gente tem uma vantagem com o etanol e tudo. Como é que você vê as apostas que o Brasil tem que fazer na indústria automobilística? Tem que fazer uma aposta simultânea em tudo isso ou tem que priorizar algo mais? É o momento de priorizar o etanol à largada e analisar depois o híbrido e o elétrico, ou tem que fazer tudo isso junto? Veja, o que a gente tem percebido e tem ouvido da indústria, tem construído com a indústria, o secretário Wallace Moreira tem conduzido a questão do MOVER, do IPI Verde, é que a tendência é que o modelo brasileiro, pelo menos nesse momento, seja um modelo híbrido. Inclusive, em função... Primeiro, a gente tem uma frota também com uma idade, você não faz a transformação de uma hora para outra. Sim. Você tem a questão da cadeia de abastecimento. A gente está falando de um país de dimensões continentais, que você não muda a cadeia, a lógica de abastecimento de uma hora para outra. Tem a questão da autonomia, né? Tem a questão da autonomia, enfim. Então, a tendência no Brasil é que a gente vá para um modelo híbrido nesse momento, mas que já é um passo importante. Sim. Eu acho que a tendência... A Europa estabeleceu metas para a questão dos carros elétricos, para acabar com veículos a combustão na Europa, e eu acho que no processo a gente vai caminhar para isso. No momento, o melhor modelo é o modelo híbrido. Você citou há pouco, nas prioridades da BDI, essa questão de avaliar o custo, a qualidade do gasto público, né? Um outro debate no Brasil é sobre o custo do Brasil, que é quando o empresário vai lá, ele abre uma empresa, ele investe. Os custos regulatórios. Você tem pensado medidas nessa área também? Essa foi uma provocação que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, fez e que a gente também vai encarar. Né? A análise de custo regulatório, Kennedy, você tem desde a análise de regulações macros relacionadas à competição do mercado até questões burocráticas efetivas. Eu te dou um exemplo. Eu estava no governo do Maranhão, trabalhei no governo do Maranhão durante 8 anos e acompanhava a questão do Porto do Itaqui. Você tinha uma empresa dentro do Porto do Itaqui que tinha que tem tancagem dentro do Porto do Itaqui. E ela queria ampliar a tancagem dentro da poligonal do Porto. Veja, não é uma coisa nova, a empresa já está dentro da poligonal do Porto, com tancagem lá, e ela queria fazer, sei lá, mais 2 ou 3 tanques. Ela ficou 3 anos com 250 milhões de reais no orçamento dela, tendo que todo ano renovar no orçamento, aguardando uma autorização aqui dos órgãos reguladores em Brasília, para ela fazer um investimento privado no negócio que já é dela. Quer dizer, como é que a gente vai competir no mundo se a gente vai fazer um investimento privado? Não pode demorar 3 anos. 3 anos para a empresa, 0 de recurso público, 3 anos. A China constrói um hospital de alta complexidade, Kennedy, em 20 dias. Mostrou na pandemia. Como é que a gente vai competir no mercado internacional se as nossas empresas levam 3 anos para fazer um investimento privado? A questão dos ônibus elétricos, fica falando no Brasil, tem que colocar a meta para 2030, a gente entende, para mudar parte da frota. Na China, eles trocam a frota de uma cidade inteira em 3, 4 anos. Exatamente. Nós temos que correr um pouco com esse negócio. Nessa mesma época que eu acompanhava o Porto, a gente tinha, só nos portos federais delegados, 11 bilhões de reais em recursos privados para serem investidos nos portos, travados na burocracia aqui. Isso aí tem então, eu acho que a gente precisava criar uma espécie de consumidor.gov.br, ou reclame aqui da indústria e da burocracia, para a gente acelerar. A gente tem que ter senso de urgência, porque o tempo mudou muito, Kenny. O tempo no mundo hoje é completamente diferente. E os nossos competidores globais funcionam num ritmo muito diferente. Então, essa aceleração
ela é decisiva para a gente conseguir desenvolver e competir nos mercados globais. Ô Capelli, às vezes as perguntas elas têm uma resposta um tanto óbvia, mas é importante fazer algumas perguntas óbvias, né? Por que é importante reindustrializar, gerar empregos na indústria? O que a população ganha com isso? Veja, Kennedy, o Brasil, entre 30 e 80, foi o país que mais cresceu no mundo. É a época que a gente tem a Petrobras, a gente tem o BNDES, a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi quando a gente mudou completamente a estrutura produtiva do Brasil. Enfim, claro que você tem períodos aí que você pode discutir como foi o financiamento disso, o impacto disso nos anos 80. Não estou abstraindo isso. Até para aprender. Até para aprender. Mas foi nessa época que a gente criou a Embraer, que a gente criou também a Embrapa, que a gente criou toda a estrutura que fez o Brasil dar um salto com a produção industrial pujante, assumir liderança no mundo. Dos últimos 40 anos, o Brasil foi o país que mais regrediu no percentual da indústria no PIB. A gente teve uma desindustrialização a mais acelerada do planeta. Qual é o resultado disso, Kennedy? E aí eu pergunto se é coincidência. O Brasil cresce há 40 anos a taxas médias de 2%. O Brasil com picos em alguns momentos, mas na média dos últimos 40 anos a gente vem andando de lado. Isso. É coincidência a desindustrialização? É basicamente o crescimento vegetativo da população, né? Fica meio parado, né? É coincidência a desindustrialização com o resultado dos últimos 40 anos da economia brasileira? Então, indústria significa a gente ter melhores empregos, a gente disputar mercados de fronteira, a gente adensar as cadeias produtivas, a gente estruturar melhor a economia brasileira. Claro que hoje em dia a gente não pode pensar em indústria como eu também pensava há 40, 50 anos atrás. Então a gente tem que pensar em indústria 4.0, a indústria com a cabeça do século XXI. Mas o mundo inteiro está provando a importância da indústria. Volto a dizer, 3 trilhões nos Estados Unidos, 1,7 trilhões na Europa de dólares, salários melhores, no Japão, né? Aumenta o percentual. Salários melhores, enfim. Então, 2.500 novas políticas industriais no mundo apenas em 2023. Isso é um observatório de novas políticas industriais no relatório do FMI de janeiro do mês passado. Então, isso mostra a importância da indústria e como isso se perdeu no Brasil. E a gente precisa retomar. O presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, lançaram o Nova Indústria Brasil com essa missão. Capelli, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco. A notícia está de volta com o Ricardo Capelli. Capelli, vamos virar agora um pouco a pauta, né? Você teve uma experiência grande na área de segurança pública, uma experiência importante no combate ali aos golpistas, né? Após o atentado, os atentados golpistas de 8 de janeiro de 2023. Mas eu queria começar falando um pouquinho de segurança pública. O Silvio Almeida deu uma entrevista para a Notícia e ele fez uma crítica à privatização de presídios. Ele já havia feito essa crítica publicamente. Ele veio no programa e ele deu explicações ali. Ele acha que isso pode favorecer o crime organizado, ele acha que o Estado, ao se ausentar disso, pode permitir um novo campo para o crime organizado. É basicamente o argumento que ele usa. Ele fala que tem questões constitucionais também, a legalidade disso, por como a segurança pública e o sistema penitenciário estão organizados na Constituição. Você estava lá dentro do Ministério, você acompanha essa discussão. Qual que é a tua posição? Você acha que a crítica do Silvio Almeida é sensata? Você acha que a gente tem que deixar essa ideia de lado ou tem que prosseguir? É uma coisa complementar para o sistema penitenciário? Kennedy, isso nunca teve na nossa pauta, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a privatização dos presídios, né? Acho que as ponderações que o ministro Silvio Almeida faz são importantes, são reflexões importantes. Veja, o crime organizado, e eu falo isso com muita convicção, esse é um grave e talvez um dos maiores problemas do país atualmente. Sim. Por quê, Kennedy? Porque a gente está falando hoje, o crime organizado escalou no Brasil. A gente tem organizações hoje que não são mais o que a gente tinha há 30, 40 anos atrás, que eram organizações locais, às vezes de uma cidade. A gente tem hoje organizações verticais, nacionais e transnacionais.
Quando a gente fala de crime organizado hoje no Brasil, a gente não está falando mais de milhões de reais. A gente está falando de bilhões de reais, com ligações transnacionais, aqui com os países produtores de cocaína, de maconha aqui na América do Sul e de outras drogas, e ligações também com máfias na Europa, na África, enfim, a gente está falando de organizações criminosas que foram para um patamar de estruturação, inteligência e lavagem de dinheiro que não tinha antes. Para você ter uma ideia, a gente aprendeu, em 2023, 286 apartamentos numa operação apenas de uma organização criminosa. Torres inteiras em Balneário Camboriú, com apartamentos de luxo de frente para o mar. Então, a gente está falando de organizações muito poderosas que penetraram e que tentam penetrar o tempo inteiro por dentro do Estado, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Então, essa é uma questão gravíssima que ameaça a vida, ameaça a economia, porque ela destrói a economia e ameaça o Estado democrático de direito. Então, essa questão toda é muito sensível. E nas penitenciárias, essas organizações nasceram nas penitenciárias. As principais nasceram nas penitenciárias. Então, você não pode olhar para as penitenciárias apenas como um hotel. Isso. Então, ali é um problema de segurança nacional. Ou seja, é um alerta importante do Silvio Almeida. É um alerta importante do Silvio Almeida. Na questão da segurança pública ainda, a gente sabe que ela tem um corte racial no Brasil, né? A violência é maior contra os jovens e os negros. No Supremo Tribunal Federal, Capelli, tem uma discussão sobre despenalizar o consumo da maconha até determinada quantia. No Congresso tem uma reação muito forte contra isso. Quando a legislação foi mudada ali no começo dos anos 2000, a ideia era ter uma visão mais progressista, mas na aplicação da lei, isso acabou contribuindo para inchar o sistema penitenciário brasileiro com presos que estão pequenas quantidades de maconha e estão taxados de traficantes. Como é que você vê esse debate? É o Congresso que tem que resolver ou você acha importante que o Supremo se debruce e trate dessa questão? Veja, você não precisa ter necessariamente alteração legislativa para enfrentar essa questão dos pequenos. Tá. Né? Então, você pode, através da aplicação da lei existente hoje, estabelecer gradações onde você pode ter uma visão sobre a aplicação, inclusive de alternativas penais que não levem esses pequenos para dentro das cadeias. Sim. Então, você tem uma questão, a gente precisa avançar, o CNJ tem feito um debate sobre a aplicação de alternativas penais, que você pode, quer dizer, a pena não é necessariamente a prisão, porque às vezes as pessoas botam um sinal de igualdade, né? Isso. Pena é prisão. Não. Então, a gente precisa, esse é um debate que pode avançar. Eu acho sempre importante que essas alterações e que esse debate passe pelo Congresso Nacional. O ideal é isso, né? O ideal é que passe pelo Congresso Nacional. Agora, veja, quando as questões não são enfrentadas, não existe espaço vazio no debate público também. Então, quando um poder, às vezes, se exime de fazer certo debate, é natural que o outro chame para si esse debate. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate, Kennedy, com muito equilíbrio e olhando para o Brasil real, né? O Brasil que tem essa estrutura de desigualdade, que leva esses meninos a serem capturados pela indústria do crime, e às vezes com pequenos delitos, você encarcera eles muito cedo, então a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar sobre a questão da política de guerra às drogas, o que ela produziu no mundo. Mas ao mesmo tempo, Kennedy, nós temos que considerar a PNAD do IBGE, que aponta que em 2032 o Brasil será um país de maioria evangélica. Então, veja, a gente não está fazendo política pública na Dinamarca, na Holanda, a gente está fazendo política pública no Brasil real. Então, a gente precisa ter equilíbrio na condução desse debate para unificar o país e não aprofundar a divisão.
O Capelli, teve essa fuga lá em Mossoró de 2 presos no presídio de segurança máxima, que é um sistema que funcionou muito bem, né, durante muito tempo. Essa fuga suscitou dúvidas em relação à segurança dos presídios federais de segurança máxima. Como é que você avalia isso? Aquilo foi uma oportunidade criada pela reforma em Mossoró ou o sistema penitenciário federal, o sistema de segurança máxima, precisa de reformas? Veja, eu não tenho, até porque eu não estou mais lá no Ministério, eu não tenho detalhes, não acompanhei os detalhes do que aconteceu. Foi a primeira vez na história que houve uma fuga no sistema federal. Veja que no sistema federal a gente tem a elite do crime organizado do Brasil. A gente tem os principais criminosos, líderes de organizações estão no sistema federal. Foi uma primeira fuga. Eu, sinceramente, não acompanhei detalhes, não tenho detalhes dessa fuga. Agora, claro, se houve a fuga, é preciso apurar. É muito improvável, Kennedy, pelo que eu aprendi nesse 1 ano, fuga de penitenciária federal sem algum nível de participação ou conivência interna. Acho que o presidente falou isso e ele está coberto de razão. Quer dizer, então é preciso ter equilíbrio, investigar, ter ponderação. Agora, dificilmente você foge de uma penitenciária federal sem ter algum tipo de conivência interna. Capelli, nosso tempo está acabando. Eu queria falar com você ainda sobre o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Mas o Senado acabou de aprovar uma restrição muito grande à saidinha, praticamente o fim da saidinha, né? Os especialistas criticaram muito essa chamada legislação penal de pânico, né? Porque, de fato, saiu um preso, não voltou, cometeu um crime, a população se sente insegura. No entanto, os especialistas dizem que isso será ruim e vai gerar mais tensão no sistema penitenciário. Aí está lá o Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que é um reacionário, que surfa nessa coisa da legislação penal de pânico, também agora falando em mudar até a maioridade penal, que é de 18 anos no Brasil. Como é que você vê rapidamente essa questão da saidinha e da maioridade penal? Bom, saidinha, Kennedy, a minha visão é que a gente precisa ter a gente precisa separar na aplicação dessas medidas o preso que cometeu delitos de menor potencial ofensivo de líder de organização criminosa. Por que a saidinha foi aprovada agora no Congresso? Porque na última saidinha, você deu o benefício a líderes de organizações criminosas que não voltaram. Isso. Então, veja, você não pode tratar de forma igual presos, detentos de menor potencial ofensivo com um líder de facção. Aí você vai falar, então você vai criar uma aplicação da lei penal diferenciada? Na minha opinião, sim. Então, eu acho que ao você já tem agravante na lei, o crime tem agravante. Ao você tratar todos de forma igual, você gera um espaço para um discurso de então acaba com isso tudo. Uhum. Então, acho que a gente precisa ter, volto a dizer, aí é o equilíbrio. Sim. Como é que trata isso? Não dá nem para você falar que não pode ter nada, mas também não pode tratar líder de facção, líderes de organizações criminosas do mesmo patamar que os outros, né? Com relação à redução da maioridade penal, é um discurso fácil que não resolve um problema estrutural do Brasil. Sim. Quer dizer, por que a juventude brasileira, muitas vezes, é empurrada a trabalhar na indústria do crime? Pela falta de oportunidade no Brasil. Então, você reduzir, encarcerar mais cedo, resolve o quê? Não vai resolver nada. A gente vai ampliar a população carcerária, ampliando o poder das organizações criminosas. Então, acho que o desafio para enfrentar a questão da juventude brasileira é reindustrializar o Brasil, é gerar emprego para essa moçada, é qualificar. São as medidas educacionais que a gente está adotando, que o governo do presidente Lula está adotando, de você ter incentivo para a manutenção dos jovens no ensino médio, você ter ali a poupança, sim, o apoio financeiro para que eles fiquem na escola e na universidade. Eu acho que encarcerar a juventude não resolve nada. O Capelli, eu sei que você já falou muito sobre esse assunto do 8 de janeiro, mas é importante ter o teu testemunho histórico. Você estava ali no olho do furacão, né? E acompanhando
e liderou a intervenção nas forças de segurança do Distrito Federal num momento complicado, em que houve conivência da polícia ali com aquela tentativa de golpe. Como é que essa tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 vai entrar para a história, no seu entender, e se você acha que há risco de uma nova tentativa? Veja, Kennedy, primeiro ela entra como para a história, como a população brasileira já tem conhecimento, como uma tentativa de golpe, né? Não há espaço para terraplanismo histórico, para dizer que, para negar o que aconteceu, né? Eu digo isso porque, com a segurança de quem estava lá e de quem ouviu relatos, Kennedy, de policiais militares aqui do Distrito Federal, é importante dizer, houve policiais que cometeram erros e estão presos, se foram punidos, mas nós tivemos 44 policiais militares da Polícia do DF que foram feridos defendendo a democracia. E eu tomei o cuidado de ouvir esses policiais. E eles me relataram, olha, Capelli, nós temos muita experiência de combater manifestação em Brasília. Naquela manifestação aquela manifestação não era uma manifestação comum. Você não tinha só manifestantes querendo expressar opiniões. E eles relatam, desse jeito, tinham homens ali treinados, preparados, com noção de combate, com tática de território. É o que a Polícia Federal está mostrando agora? Forças especiais militares, essa suspeita. Exatamente. Está reforçando isso, Capelli? Não, esse é o depoimento da Polícia Militar. Viu que tem a experiência de enfrentar manifestação, de conter manifestação em Brasília. Então, claro que foi uma tentativa de golpe. As pessoas, às vezes, que acham, porque tem muita gente que congela a tentativa de golpe no tempo histórico de 64. Só que o golpe, ou a tentativa de golpe no século XXI, a pessoa fala, não, para ter tentativa de golpe, é essa regra, e volta à década de 60. Só que no século XXI, as variáveis que podem levar a um golpe são outras. Então, foi uma tentativa de golpe própria do século XXI, construída ao longo de 4 anos, com a tentativa de desestabilizar os poderes, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, é muito grave o que aconteceu, e acho que a resposta do Supremo e da Polícia Federal tem sido exemplar, no sentido de dizer o seguinte, a partir de uma determinada linha, não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe. E quem tentar dar golpe no Brasil, a resposta será decisiva das instituições. Então, acho que é muito importante. E não vejo, em função, inclusive, disso, do trabalho profissional, técnico da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, firme, eu não vejo que isso possa se repetir no Brasil. O Capelli, um documentário da Júlia do Ailib, lá na Globo News, tem um momento que fica muito claro a tensão com os militares, né? Você, o Dino, está muito claro. No Brasil, as Forças Armadas, elas acham ainda... Primeiro, elas têm uma mentalidade golpista, está muito claro, né? Que é aquela história de que o golpe não aconteceu porque havia legalistas que foram coniventes com acampamentos golpistas até 8 de janeiro e tentaram proteger essas pessoas. Tem esse debate sobre o artigo 142 da Constituição. Como é que você vê, Capelli, a solução para acabar com essa mentira de que as Forças Armadas, elas são tutoras, elas têm uma tutela da vida civil no Brasil? É punir os militares que participaram dessa tentativa de golpe? É mudar o 142? Como é que você vê essa questão, você que viveu essa tensão no 8 de janeiro? Veja, Kennedy, primeiro que a Polícia Federal está fazendo um trabalho exemplar e todo mundo que se envolveu com a tentativa de golpe precisa ser punido, independente de ser civil ou militar. Os militares participaram, alguns militares participaram, mas os civis, muitos civis também participaram, empresários, financiaram. Isso. Então, independente de ser civil ou militar, cometeu o crime, responde na forma da lei. Primeiro isso. Segundo, que eu acho que é importante a gente separar a atitude de alguns com as instituições. Não existe, Kennedy, país grande, altivo,
desenvolvido e soberano no mundo sem uma relação de cooperação e harmônica com as suas forças armadas. O mundo bateu no ano passado um recorde histórico de investimento em gastos militares, o que aponta o que está por vir no mundo. Sim. 2023 é recorde histórico de gastos militares no mundo. Então, os principais países do mundo estão equipando as suas forças armadas e mantêm uma relação harmônica e colaborativa. Agora, veja, você não constrói relação de confiança com desconfiança. Isso. Desconfiança com desconfiança não vai dar confiança nunca. Então, a gente precisa repactuar, ter uma relação de confiança com as Forças Armadas, se a gente quer construir um país grande, que tem indústria forte, que tem os potenciais que o Brasil tem. Então, acho que a gente precisa punir, e o ministro Zé Múcio tem sido muito feliz quando ele diz: olha, estou achando boas as investigações, porque elas estão começando a apontar quem é quem. Porque quando você não aponta quem cometeu o erro, você gera uma desconfiança sobre todos, sobre a instituição como um todo. Então, acho que é preciso separar o joio do trigo e pensar no Brasil. Não existe país no mundo desenvolvido, soberano, sem uma relação harmônica com as Forças Armadas. É assim que eu penso. Capelli, quero agradecer muito a sua entrevista. Obrigado. Boa sorte aí na sua nova missão. Obrigado. Até uma próxima aí. Valeu. Obrigado. Obrigado, tchau. Pessoal, o É Notícia fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Agradeço muito a audiência. Boa noite.